Boa tarde, professor Johannes. É uma alegria tê-lo conosco aqui na Educação em Realidade. Eu quero começar então fazendo algumas perguntas. A gente está lançando esse mês aí o volume 40 aí da Educação e Envelhecimento, essa sessão temática que foi organizada pelo senhor. Eu queria lhe pedir então que o senhor nos conte um pouco de como foi a escolha desse tema, de como foi a organização e o porquê pensou nessa proposta. Bom, boa tarde. A escolha do tema, na verdade, ela remete a muitas décadas atrás, que no fundo a questão do tema vincular educação com envelhecimento vem desde a minha formação na graduação lá nos anos 80 na Alemanha. Então, na verdade, o tema de pensar tanto a questão da educação, agora não só de adultos, não só de crianças, mas também junto com o próprio processo de envelhecimento que na sociedade alemã já começou muito mais cedo do que na brasileira. Então é um tema que desde então me acompanha. Não sempre tive tempo de aprofundar a temática, mas agora no pós-graduação, então desde 2001, estou trabalhando com um grupo dos meus orientandos sobre esta temática, que na verdade existem aqui no Brasil já bastante trabalhos, às vezes mais isolados, trabalhos mais em relação às universidades de terceira idade, trabalhos com pessoas idosas, processos educativos que acontecem, processos educativos também de crianças sobre envelhecimento, mas na verdade são temáticas ou são momentos ainda muito isolados e existe muito pouca produção científica, muito pouca reflexão teórica sobre esta temática. E aí quando a gente viu então que tem a possibilidade de submeter uma temática lá para a revista Educação e Realidade, então achamos que o grupo de orientandos saiu que seria um bom momento para aproveitar desta oportunidade e dar maior visibilidade a um tema que até agora, pelo menos no campo da educação, ainda está muito pouco sendo visto. Então, certo. Eu queria lhe pedir que o senhor fale um pouco dos artigos, dos autores, como foram escolhidos para fazer parte dessa proposta, dessa sessão temática, desse grupo que formou, as pessoas que fizeram parte dessa sessão que o senhor organizou. Como foi essa escolha? Se pudesse contar para a gente um pouquinho como foi. Bom, no fundo, houve praticamente dois elementos que contribuíram para esta escolha. Primeiro, que cada pesquisador, claro, com os anos de pesquisa, de relações, cria uma rede de colegas, de pessoas com quem trabalha junto, né? Por outro lado, era um aspecto importante para nós demonstrar também a abrangência da temática. Não é que a educação e envelhecimento ficasse somente, por exemplo, na questão da inclusão digital ou a questão das universidades de terceira idade, né? Mas, no fundo, este campo é muito mais amplo, vai pensar nas relações intergeracionais, vai pensar dos próprios processos educativos que pessoas enfrentam quando envelhecem e enfrentam novas situações, como a aposentadoria, ou também a própria questão de apropriar a sua biografia, lidar consigo mesmo no seu processo de envelhecimento. Então, para mostrar bem este leque, então a gente procurou, a partir dos nossos contatos, dos nossos colegas, pessoas que são conhecidos e respeitados no campo dos estudos do envelhecimento para constituir. E aí foi a partir daqui, então, pessoas, algumas com que a gente já trabalha há muito tempo, tem duas ex-doutorandas minhas que hoje são professoras, também no Brasil e fora do Brasil, e aí, então desta forma se constituiu mais ou menos o leque dos artigos que então fazem parte desta secção. Ótimo. E aí então eu quero lhe perguntar sobre o seu artigo ali, o Desafio de Aposentar-se no Mundo Contemporâneo, foi escrito junto com a Daniela Fontoura, Saulo de Oliveira. Comentasse um pouquinho sobre ele, também da sua linha de pesquisa, pudesse nos contar também um pouco sobre isso. Como é que foi essa construção desse artigo? Certo. Bom, a própria questão do meu trabalho na pós-graduação, o que eu oriento, na verdade, são trabalhos que pertencem a esta interface entre educação e envelhecimento, desde que entrei no pós. E aí já tem trabalhos que veem a questão da viuvez, outros que trabalham sobre inclusão digital, outros veem relações intergeracionais. E um trabalho que a gente tinha feito
mas no início era exatamente o processo da inclusão digital. Então nós tínhamos feito durante 3, 4 anos cursos de inclusão digital, entrevistas com as pessoas para ver, por um lado, como é que acontece o processo de aprendizagem, mas também como é que acontece o próprio processo de relação com a informática nesta fase de vida. E o que nos sempre interessava, desde as primeiras pesquisas, era a questão, como é que é a questão da passagem da vida ativa para a aposentadoria. Então, já na primeira pesquisa que eu tinha feito sobre a imagem do trabalhador idoso na indústria metalúrgica, isso era uma questão. E aí uma questão que é muito impregnada culturalmente, né? Porque tem países onde as pessoas se aposentam e saem do mercado de trabalho. Tem outros países em que as pessoas não se aposentam e continuam muito tempo trabalhando. E aqui no Brasil nós temos, no fundo, tudo isso. Nós temos pessoas que se aposentam e saem. Nós temos pessoas que se aposentam e continuam trabalhando. Tem pessoas que fazem uma nova carreira. Então, para ver um pouco essas trajetórias das pessoas nesta situação atual também, né? Isso foi o nosso interesse. E aí, a partir disso, nós começamos a analisar as entrevistas. Eram 74 entrevistas de pessoas que falavam também sobre esta passagem da vida ativa para a vida do aposentado, com seus medos, com suas esperanças, com suas expectativas, também com seus sonhos, né? Então, a gente já tinha mais tempo, a Daniela, o Saulo e eu junto, analisado essas entrevistas, e aí foi aqui um bom momento em que então se abriu a possibilidade de publicar também então esta pesquisa que mostrava um pouco este leque amplo, porque no Brasil também tem muitos discursos prontos. Tem o discurso que no Brasil não se aposenta e todo mundo continua trabalhando porque precisa ganhar dinheiro, porque é muito complicado. O discurso, não, as pessoas se aposentam, mas depois logo ficam doentes e no fundo não aproveitam da aposentadoria. Então a gente queria realmente olhar como é que está a situação hoje, né? O que a gente viu no artigo que de fato nós temos um leque amplo, não tem uma resposta. Tem pessoas que realmente saem em um choque quando eles saem do mercado de trabalho, eles têm muita dificuldade de se adaptar a uma situação de não trabalho. Agora também tem muitas pessoas que se aposentam, que saem e ficam muito felizes, curtam o tempo livre, aproveitam do novo espaço. Então aqui o nosso artigo consegue mostrar um pouco que atualmente no Brasil, pelo menos no grupo que nós pesquisamos, que não é um grupo representativo, existe um amplo leque e que tem muitos fatores que intervêm, tanto as imaginações sobre o trabalho, a importância do trabalho na vida das pessoas, mas também as próprias condições de aposentadoria têm uma influência sobre como ela vai ser enfrentada. Então, este é um pouco o foco do nosso artigo. É justamente isso que eu ia perguntar agora, se falasse um pouco de quais os achados que vocês têm encontrado aí nessa linha de pesquisa, educação e envelhecimento. Já comentou um pouco desse artigo específico. Teria alguma coisa assim, mais achados nessa linha de educação e envelhecimento que vocês têm constatado nas pesquisas? Tem vários, como a gente não tem só uma pesquisa, uma linha, então tem também vários elementos, né? Uma questão importante que talvez fica como resumo, que é o processo de envelhecimento e um processo altamente marcado pela cultura. Então, se eu lembro a primeira pesquisa, a dissertação de mestrado da Carolina sobre a questão da viuvez, que mostra como a adaptação das pessoas, assim, na verdade a ideia é como as pessoas aprendem a ser viúvas, né? Mostra que isso é um processo de perda doloroso, mas ao mesmo tempo também um processo que pode abrir novos espaços. E a gente viu que tem pessoas que conseguem aproveitar esse espaço e ficam, de repente, depois da viuvez, melhor fase da vida delas, enquanto outros ficam muito presos a imposições da sociedade, que uma mulher viúva não deve mais sair, não deve mais fazer contatos, né? Então, essas entranhas culturais marcam muito o próprio processo de envelhecimento. E isso mostra em muitas outras pesquisas, assim, estou pensando numa outra sobre a questão das relações intergeracionais, né? Que a Ana fez, que trabalha a questão
no mestrado, ela olhou como é que as crianças veem as pessoas idosas. E a gente viu nessa pesquisa, que tem inclusive um artigo publicado também na Educação à Realidade, ela mostra muito como a questão do corpo tem um foco muito importante para as crianças, assim, uma certa desconfiança com este grupo, um medo com este corpo bagulho que as pessoas veem que não se consegue mais mostrar, não deve se mais mostrar, né? Então, e uma parte que o corpo no envelhecimento tem um fator importante para a visão das crianças. Agora, na tese de doutorado, até interessante que tem um elemento, não vou dizer contrário, mas ele vai muito mais complementar, em que nas relações intergeracionais que hoje existem, que são também variadas dependendo das constelações familiares, o que impressionou é a relação entre as crianças com seus avós é muito positivo. É interessante que tem praticamente nenhuma coisa muito negativa, às vezes tem pouco contato, às vezes tem mais contato, né? Mas a relação em si é sempre uma relação bastante positiva, marcada, e interessante que o corpo, que para uma criança que vê um idoso geral assusta, este corpo velho, quando é avó, quando alguém familiar, se torna até parte do brinquedo, faz parte, não é mais visto como feio, como uma coisa que a gente não gosta, né? Então a gente vê como estes marcadores culturais, mas também as relações pessoais que as crianças têm com seus avós, influenciam as relações que existem e desta forma também oferecem possibilidades de relações mais intensivas ou menos intensivas. Então acho que isso seria um pouco dos elementos das nossas pesquisas, talvez uma parte que aqui não entrou. Sim, entrou também no artigo com a Carolina, e uma temática que a questão da sobrevida de pessoas idosas no nosso mundo de hoje não sempre é uma sobrevida fácil. E aí que nós temos aqui toda uma parte de pesquisa sobre a questão do crédito consignado para aposentados. E esse se mostrou uma armadilha muito grande para as pessoas idosas. Ao mesmo tempo que oferece um crédito, muitas pessoas idosas são levadas a assumir créditos, muitas vezes nem para si mesmo, mas para outros familiares, outras pessoas, e com isso entrar num processo de endividamento em que às vezes as pessoas não consigam mais sair. Isso tem a ver também com a própria mudança rápida, porque as pessoas durante a sua maior parte de vida viviam uma outra realidade. E agora na velhice se confrontam com uma sedução de fazer um crédito, uma imposição quase das instituições que aproveitam do pouco conhecimento que muitos idosos têm, a pouca escolaridade que muitos idosos têm, para impor praticamente um crédito. E aqui tem violências estruturais junto com as pessoas idosas que muitas vezes são levados só para o indivíduo. Aí a pessoa idosa que não sabe lidar com dinheiro, ou os familiares que impõem para que o avô tire lá um crédito, um dinheiro, mas a própria questão da estrutura social, de um banco que tem muito interesse nisso, de intermediários que no fundo fazem o limite da legalidade para levar as pessoas a fazerem crédito. Aqui tem muitas questões para ser discutidas, e são questões da educação, como lidar com este mundo, né? E aí o artigo da Carolina mostra exatamente que esse processo de aprendizagem não é fácil, não é que dizer que a pessoa não deve fazer crédito, né? Mas é muito mais pensar as suas práticas atualmente e entender melhor as formas como este mundo financeiro trabalha hoje. É um processo muito na linha de Paulo Freire de conscientização de um novo mundo que as pessoas têm que fazer. São processos altamente educativos e nós temos pouco trabalho ainda a respeito. E aí nessa ideia da nossa secção temática de juntar algumas ideias, algumas formações, algumas perspectivas, mas ao mesmo tempo também estimular as pessoas a irem adiante nas suas reflexões, nas pesquisas, mostrar que um campo que também para a educação vai ficar cada vez mais importante. Ótimo, muito bom. E só para encerrar então, para quem ainda não leu esse volume novo da Educação e Envelhecimento,
daqui a pouco que não é da área da educação, que vai ver ali na página da Educação em Realidade, o senhor indicaria por que ler esse artigo, por que ler a seção temática como todos os artigos que estão compondo a... E acho que a secção, por um lado, ele é muito dirigido para a educação, porque a educação não se deu conta, em grande parte, da importância do tema. Então, numa revista como Educação em Realidade, ter uma secção temática, isso chama a atenção. Então, tem mais alunos, mais pesquisadores que olham, que veem a importância deste tema, se dão conta e veem também este espaço que deve se criar, deve se aprofundar. Mas também, eu acho que a educação tem uma contribuição importante para o campo da gerontologia, dos estudos de envelhecimento, porque a educação, ela pensa um processo de aprendizagem, de se inserir, de se adaptar. Ela não pensa na pessoa idosa como um cliente, como um doente, como alguém que só vê, vamos dizer, as perdas, ou como só vê a questão da dependência, mas uma pessoa adulta, numa fase de vida que enfrenta novos desafios, e esses novos desafios podem ser pensados de forma educacional, para não ficar só dar remédio, dar um tratamento, mas não, são pessoas que precisam de uma relação educacional para melhor lidar com este mundo. E como nós vamos ter aqui para frente muito mais destas pessoas, então eu acho que esta secção certamente vai ser talvez o primeiro ponto importante também, tanto para a educação quanto para o campo da gerontologia. Certo. E agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar junto com a gente aí. Muito obrigado.